Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do 7º ano. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira, vestindo uma blusa escura estampada, e o tema da nossa aula de hoje é Padres, Nobres e Camponeses. Vocês já ouviram falar do rei Arthur? Esse rei, na verdade, é um personagem lendário e heróico que faz parte da cultura medieval britânica. E seu personagem acabou inspirando vários filmes, romances, musicais e até videogames nos dias de hoje, né, no pleno século XXI. Mas o interessante é que a sua história, mesmo sendo uma história que ninguém tem aquela certeza da sua origem, se de fato ele existiu, ela acabou influenciando muito, trazendo um pouco desse universo da sociedade medieval e da cavalaria, que está dentro do assunto da nossa aula de hoje. Aqui no Brasil, nós temos também uma das festas bastante populares em várias regiões, em vários estados brasileiros, que são as cavalhadas, que fazem parte da festa do Divino Espírito Santo. Nessa festa, ocorre uma dramatização da luta entre Carlos Magno, que foi um rei germânico, que acabou lutando contra os mouros na Península Ibérica. E os padres jesuítas, quando vieram para o Brasil, nos tempos da colonização, eles acabaram resgatando essas histórias e utilizando na catequese. E até hoje elas se apresentam na nossa sociedade como festas bastante populares. Então, vamos pensar um pouquinho o que seria essa sociedade feudal. Antes de mais nada, essa sociedade feudal, ela ocorre em torno do feudo e se desenvolveu num momento da Europa, que a gente conhece como Idade Média, especificamente na região norte ocidental da Europa, que viveu sob um sistema político-econômico conhecido como feudalismo. Nesse sistema feudal, a sociedade ela foi influenciada tanto pela tradição romana quanto pela tradição germânica. Da tradição romana, ela herdou um sistema de serviço, de trabalho conhecido como colonato, onde era comum aquelas pessoas que não possuíam terras trabalharem em determinadas terras, prestarem serviços para os seus senhores e pagavam em forma de produção. E da tradição germânica foi comum também essa herança da fidelidade, dessa tradição de juramento de fidelidade, que teve origem numa instituição germânica conhecida como comitatus, onde guerreiros se unificavam para poder jurar fidelidade em tempos de guerras. Um outro ponto interessante também nessa sociedade feudal é que a igreja ela passa a ter um poder muito grande e passa a ser bastante influente nessa sociedade. Quando os antigos reis germânicos eles se converteram ao cristianismo, logo depois do fim do Império Romano do Ocidente, eles começaram a se utilizar muito de membros da igreja para prestarem assistência, não só assistência espiritual, mas também as atividades como de educar seus filhos e exercerem alguns serviços, tanto na parte administrativa, porque faziam parte, né, de uma elite letrada, eles conheciam, sabiam ler, sabiam escrever, então
nesse ponto, a igreja ela foi passando a ter uma importância muito grande nessa sociedade que iria surgindo. E com o passar do tempo, né, com o passar das décadas e dos séculos, muitos desses nobres passaram a doar terras como heranças para a igreja. E assim o seu poder foi crescendo cada vez mais. Agora vamos perceber que essa sociedade feudal, ela era uma sociedade estamental, ou seja, ela era dividida em ordens ou estamentos, onde quase não havia mobilidade social. Então existiam aqueles que oravam, que era o conhecido, né, como os membros da igreja, o clero, aqueles que guerreavam, que eram os senhores feudais, os nobres, e aqueles que trabalhavam, que eram os camponeses. Agora vamos conhecer cada grupo desses que nós estamos falando aqui. Vamos conhecer um pouquinho sobre o clero. Aqui vocês estão visualizando no slide a Catedral de Notre-Dame, em Paris, que é uma construção do tempo medieval, e ao lado uma iluminura do chamado Scriptorium, que era onde os monges eles produziam textos, copiavam, né, textos. O clero era formado pelos membros da igreja, como padres, arcebispos, bispos, cardeais, e a autoridade máxima da igreja era o Papa. Existia o alto clero, que era a cúpula do clero, era formado, por exemplo, por membros que normalmente tinham uma origem nobre, sabiam ler e escrever, e possuíam funções administrativas também importantes dentro do território, e o baixo clero, que era de origem mais humilde e prestavam assistência espiritual para a população, e como eram de origem mais humilde, muitos deles ficavam enclausurados nos mosteiros, nas abadias. E também havia uma divisão do clero a partir da relação que existia com a própria sociedade. Existia o chamado o clero regular, que era aquele que ficava isolado nos mosteiros, né, e nas abadias, e o clero secular, que era aquele que interagia com a população. É interessante que a igreja ela teve uma importância muito grande em preservar muitos dos textos e também de parte da história e da filosofia greco-romana que eles conseguiram resgatar e salvar das invasões germânicas. Vamos ver no slide essa imagem que mostra os monges copistas, que tiveram essa função de copiar esses textos que conseguiram resgatar da antiguidade. Muitos desses monges levavam cerca de 2 a 3 meses para poder copiar uma determinada obra. E eles preparavam esses textos, escreviam em folhas de pergaminho e usavam um material caro, de qualidade, preparado com couro de vitela ou de carneiro, imerso em cal durante dias. E assim também, quando terminavam de copiar esses textos, eles faziam as chamadas iluminuras, que eram uma espécie de desenhos que faziam parte desses textos. Então, eles tiveram essa importância muito grande nessa preservação da cultura também da antiguidade. A igreja também, ela fez parte, né, dessa cultura
medieval, ela teve muita influência, primeiro porque ela tinha um papel econômico muito grande por ser dona e proprietária de boa parte das terras durante a Idade Média. E por exercer essa influência, ela acabava permeando toda a cultura durante a Idade Média. Com o tempo, esses cardeais, bispos, aqueles que participavam da alta cúpula da igreja, se tornaram também grandes senhores feudais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da nobreza feudal. Quando falamos dos nobres, nós estamos nos remetendo aos duques, barões, marqueses, que eram os grandes proprietários de terras e eram conhecidos como senhores feudais. As terras, elas eram adquiridas através de guerras ou então através de tratos de fidelidade, de doações entre senhores. Esses tratos de fidelidade que existia, onde havia doação também de terra entre senhores, eram chamados de suzerania e vassalagem. O suzerano era um senhor feudal poderoso que doava terras para outro senhor feudal, que ficava conhecido como o vassalo, e, em troca, ele recebia o seu apoio militar e também doava proteção para esse senhor quando precisasse. E também ainda ajudava e prestava apoio quando houvesse qualquer julgamento em tribunais. Entre as principais ocupações dos senhores feudais, dos nobres, era a guerra, as caçadas e os torneios. Eles se dedicavam à cavalaria e, desde a infância, esses senhores feudais, os meninos, já se dedicavam a essa arte de guerrear. Já o grupo dos camponeses era composto basicamente pelos servos. Os servos, eles não eram escravos, porque eles não perdiam a sua liberdade. Porém, eles ficavam presos à terra pelas obrigações que tinham que prestar aos seus senhores. Essas obrigações eram pagas, na maioria das vezes, em parte da produção. Então, eles precisavam trabalhar alguns dias na semana exclusivamente nas terras dos seus senhores, assim como também nas terras que lhe eram oferecidas, eles também tinham que pagar com parte da produção. Além dos servos, o grupo de camponeses também era composto pelos vilões. Eles não eram presos à terra, mas prestavam alguns serviços para os seus senhores e também tinham algumas funções como ferreiros, praticavam algumas atividades, mas tinham um caráter mais livre dentro do feudo. Na sociedade medieval, o papel dos homens e das mulheres ele era rigidamente estabelecido. Existia também uma diferença entre o papel das mulheres de origem nobre e as mulheres que faziam parte da condição de camponesas. As mulheres nobres, elas ainda exerciam algumas atividades importantes, como administrar as terras, a alimentação, a organização das tarefas do feudo, dentro da moradia dos senhores, enquanto esses senhores viajavam e guerreavam. E as mulheres que eram camponesas faziam diversas atividades domésticas, tecidos e ainda ajudavam também nas plantações e ainda cumpriam funções nas moradias dos senhores. Então podemos concluir que essa sociedade medieval era uma sociedade de ordens, não havia mobilidade social. Havia aqueles que oravam, aqueles que se dedicavam à arte da guerra e aqueles que trabalhavam. Nossa videoaula vai ficando por aqui.
Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa. Mas antes de terminarmos, vamos fazer o nosso desafio? Observe a imagem ao lado. Se hoje conhecemos muitos textos filosóficos e literários da antiguidade greco-romana, devemos em parte ao trabalho realizado nos mosteiros medievais. Como era o trabalho realizado pelos monges copistas? Vamos nos despedindo e não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até logo!